Então, dando continuidade de potenciação, já vimos no 1 a definição, criei exemplos, no 2, tópico 2, mostrei os termos da potência. E agora nós vamos fazer a redução de mesma base. Por quê? Existem exercícios que pedem para você mudar um determinado número para uma determinada base. Então, criei 2 exemplos. Por exemplo, eu quero pegar o número 32 e quero escrever esse número na base 2. Mudar de base é decompor esse número em fatores primos, só que usando a base que você quer. Como eu quero base 2, eu só posso dividir por 2. Então, vamos lá. 32 dividido para 2 dá o quê? 16. Aí, vou dividir por 2. 16 por 2 dá 8. 8 para 2 dá 4. 4 para 2 dá 2. 2 para 2, 1. Quando aparece 1 aqui, fechou. Aí, ó, portanto, isso aqui é um símbolo matemático, lógico. 32 corresponde a 2. Quantas vezes ele apareceu aqui? 5. Então, 32 para a base 2 é 2 elevado a 5. Quero fazer a mesma coisa com 625, só que passar para a base 5. Vou decompor esse número, só que eu só posso dividir por quem? Por 5, porque é a base que eu quero mudar. Fui lá dividir. 625 dividido por 5, para fazer a conta, dá 125. Divide novamente por 5, deu 25. Divide, resultado 1, acabou. Portanto, o 625 na base 5 é o 5 quantas vezes? Eu venho e conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, olha só. Eu tenho 125 elevado a 4, quero escrever isso aqui numa única base. Qual base? 5. Então, eu vou pegar o número de dentro do parênteses e vou transformar ele na base 5. Fui lá e fiz a mesma coisa. 125 dividido por 5 deu 25, dividido por 5 dá 5, 1. Fechou. Eu tinha 125 elevado a 4. 125 elevado a 4. 125 corresponde a que base 5? 5 elevado a quem? A 3. Só que esse número estava elevado a 4. Agora aqui é só multiplicar. Repete a base, ó, e faz o quê? 3 vezes 4, igual a 12. Tá? Eu tenho o número 81 elevado a menos 5. Só que eu não quero isso, eu quero esse cara aqui na base o quê? 3. Então eu vou pegar a base 81, vou dividir somente por 3. Por quê? Porque eu quero base 3. 81 dividido por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Fechou. O que eu tinha? 81 elevado a menos 5. Só que 81 é a mesma coisa que o 3 repetido quantas vezes? 4 vezes. Só que isso tudo estava elevado a menos 5. Repeti a base, que é o 3, que é o que eu quero, ó. E vou fazer o que dos expoentes? Multiplicar 4 vezes menos 5. Olha a multiplicação aqui, ó. Sinais diferentes, negativo. 4 vezes 5, 20. E para finalizar a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês as propriedades das potências, né? Essa propriedade facilita muitos exercícios. Se você visualizar uma dessas propriedades, lance em mão delas, porque vai te facilitar a sua vida. Primeira propriedade, chama-se multiplicação de mesma base. Mesma base. Ricardo, se for diferente, eu posso somar os expoentes? Não. Tem que ter a mesma base. Primeiro exemplo, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6. Quem é a base aqui? 3. Então, o que você faz nessa propriedade? Repete a base e soma os expoentes. Gente, a soma não troca sinal de ninguém. Esse cara é positivo, esse cara vai continuar positivo, tá vendo? Se eu quiser botar um mais aqui, eu poderia, ó. Aí, quanto é 5 mais 6? 11. Então, ficou 3 elevado a 11. 2 elevado a menos 4 vezes 2 elevado a 7. Tem a mesma base. Não é multiplicação? Então, repete a base. Gente, somar é juntar. Quando você junta, você conserva os sinais. Esse cara aqui, você vai conservar o sinal dele. O
área sem sinal, você sabe que é o quê? Positivo. Só que aqui você tem, repetiu a base, esses dois caras aqui você vai somar. Só que eles têm sinais diferentes. Como é uma soma, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Por isso que deu 3 positivos, porque 7 é maior. Como 7 carrega o sinal de mais, ele ficou 2 elevado a 3. Segunda propriedade, aqui que eu tenho que ter cuidado, aqui, essa aqui é a mais trabalhosa, precisa de ter mais atenção. Divisão de mesma base, eu não somo os expoentes, eu subtraio. Quando você fala subtrai, você vai trocar o sinal do expoente a partir do segundo termo, quer ver? Ó, base 3, tem igual. Eu posso somar os expoentes? Não, isso aqui não é produto, é divisão. Divisão, eu subtraio. Como que eu faço isso? O primeiro expoente sempre vai repetir o sinal dele. Aqui. Agora, como é divisão, eu não vou conservar, eu mudo. Se aqui é mais, ele passa a ser menos. E se aqui fosse menos, aqui ficaria mais. Porque você troca os sinais dos expoentes a partir do segundo termo. Se tiver 3 bases, você vai trocar o da segunda base e vai trocar o da terceira base. Aí o que eu fiquei? Repeti a base. Isso aqui é uma soma. Soma de 2 números com sinais iguais. Quando os sinais são diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Quando os sinais são iguais, eu somo 4 com 8, 12. E conservo o sinal comum, que é menos. Ó, 5 elevado a 6, dividido por 5 elevado a menos 3. Ó, é divisão. Repetir a base, vou subtrair. Lembra que eu falei que o primeiro não muda de sinal? Está aqui. Eu posso colocar o mais aqui. Ó. O primeiro nunca muda de sinal. Agora, segunda base em diante, o expoente tem que mudar, porque isso aqui é uma divisão. E a divisão você diminui. É como se fosse menos com menos. Por isso que aqui passou a ser mais. Agora aqui você tem, repetir a base, sinais iguais, soma e conserva. Aqui era menos, por isso ficou negativo. Agora os 2 aqui é mais, ficou positivo. Novamente divisão. Quem é a base aqui? X. Repetir o X, que é a base, e vou subtrair. Subtrair faz o quê? Conserva o sinal do primeiro expoente e troca o sinal do segundo em diante. Como essa segunda base tinha expoente negativo, tem que mudar de sinal. Aí agora eu posso somar isso aqui. Sinais iguais ou diferente? Diferente. Subtrai. 7 já 4, 3. 3 o quê? Positivo. Gente, cuidado com esse caso aqui. 2 elevado a 6 barra 2 elevado a 8. Olha só, vou até escrever aqui de novo, gente. 2 elevado a 6, 2 elevado a 8, você tem uma potência sobre outra potência. Gente, esse sinal aqui é como se fosse divisão. Então, repete, transforma na divisão. Ó, faz isso. Tá vendo? É a mesma coisa. Não tem que ficar imaginando. É uma potência barra